Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma noite. Mais uma noite que a gente se reúne para ouvir uma mensagem do Evangelho, para buscar os ensinamentos do Cristo, que nos auxiliam a caminhar, que nos auxiliam a compreender e a ter ânimo para seguir em frente, apesar das dificuldades que possam se apresentar na nossa vida. Relembrando os estudos da casa, aos sábados nós temos a evangelização infantil, juvenil e dos adultos, das 9 às 10h30. Às terças-feiras, a Andréia comanda um estudo online. Foi iniciado o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, quem desejar participar, é só passar o número do celular para a Andréia, que ela inclui no grupo, e já vai estar participando terça-feira, tá? Amanhã, às 19h30 também. E às quintas-feiras nós temos o estudo aqui na casa, que é o livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando, às 19h30 também. Estão todos convidados, sejam todos bem-vindos conosco, que está muito interessante, é muito importante para todos nós o aprendizado. Então sejam todos bem-vindos para estudar conosco, também às 19h30. Tá? Então hoje nós temos a alegria de receber o nosso amigo de Iracemápolis, o Wagner Sofiati, que vem nos falar sobre a parábola do fermento. Muito obrigada, Wagner, pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. E para iniciar esta noite, vamos agradecer a Deus, Mestre Jesus, que o seu amor nos envolva e nos ampare nesta noite. Que todos nós possamos estar unidos em pensamento, em sentimentos, na busca da compreensão e do entendimento dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que o Senhor nos exemplificou e nos ensinou na sua trajetória por este mundo, deixando-nos o caminho a seguir, a rota certa a seguir para chegarmos um dia à felicidade que todos nós esperam. Que nesta noite cada um de nós possa levar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, encarnados ou não, aqueles que não puderam estar aqui por alguma razão, que todos possam receber a sua bênção, o seu amparo e o seu amor. Envolvidos nessa paz e nesse seu amor infinito, nós iniciamos essa noite dando graças a Deus. Wagner? Fica para mim. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar hoje nesta casa pela primeira vez e podermos então confraternizar o aniversário, né, que a casa está fazendo neste mês, né, 77 anos. Isso mostra o quão sólida é esta casa. E, como todos nós sabemos, a doutrina dos Espíritos, anunciada por Jesus no Sermão do Cenáculo, quando ele nos disse que enviaria no momento oportuno o Consolador por ele prometido. E este Consolador teria e tem a missão
basicamente de dois pilares a serem observados. O primeiro, de reavivar tudo aquilo que Jesus havia dito. Porque Jesus sabia de antemão, pela natureza humana, que com o passar do tempo os homens haveriam de deturpar, alterar, interpolar, né, os seus ensinos. E a outra missão, que ela muito bem realiza, trazer coisas novas que o povo de época não tinha condições de suportar. Baseado nessas duas premissas, particularmente nós temos uma afeição pelo Evangelho de Jesus, porque entendemos que o seu Evangelho traz todas as orientações para o nosso crescimento espiritual. E Jesus, ele repete, né, nas diferentes formas, o seu ensino de valorização do espírito e de emancipação da alma. Se nós observarmos o Pai Nosso, ele é o resumo do seu Evangelho. Se nós observarmos o Sermão da Montanha, ele é toda a síntese da sua doutrina. E nesta oportunidade nós queremos estudar com vocês a parábola do fermento. Parábola essa que está inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 13. Ou seja, apenas um versículo. E Jesus tinha o poder de síntese. E nesse sentido nós vamos tentar, junto com vocês, refletir a respeito desta parábola. E ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Pronto, é essa parábola. Nós sabemos que Jesus, ele utilizava, extraía do cotidiano de época para ministrar seus ensinos. Porque aquele povo extremamente humilde, simples, quase que na totalidade analfabetos, haja vista que existia uma casta chamada dos escribas, os doutores da lei, é claro, que tinha o conhecimento, né, da leitura. Mas a grande maioria do povo conhecia as escrituras oralmente. Então recitava-se, e eles iam memorizando as escrituras. Então Jesus, observando o cotidiano de época, e todas as casas tinham as mulheres responsáveis de cuidar da casa e da feitura do pão, porque não existia, né, o ofício da padaria, de padeiro. Então, todas as mulheres faziam o pão. Então, Jesus utilizou justamente deste cotidiano para deixar registrado nas entrelinhas os seus ensinos, que, por certo, poucos na época puderam absorver. Mas hoje, à luz da doutrina dos Espíritos, temos a oportunidade de decodificar a parábola. Muito bem. Então, esta é a parábola, inserida em Mateus, capítulo 13, versículo 33, e que ela é a mais curta das parábolas, como nós falamos, e ela também foi proferida, foi dita logo após a parábola do grão de mostarda. Então, Jesus, utilizando de época, então ele pega o exemplo do grão de mostarda, da semente de mostarda, que é o menor grão das hortaliças. Porém, esta hortaliça, quando plantada e cresce,
ela se torna uma das maiores hortaliças existentes, chegando mesmo a um tamanho de um arbusto. Pois bem, visto isso, qual é a proposta que Jesus vai tentar trazer nessas parábolas? Que o reino dos céus cresce de pequenos começos, pouco a pouco, paulatinamente. Então, é um equívoco da nossa parte querer dizer, a partir de amanhã eu serei um homem novo. A partir de amanhã eu vou fazer tudo diferente do que eu faço até então. Me faz lembrar, né? Hoje é segunda-feira, né? Todo gordinho gosta de fazer regime e começar na segunda-feira. Você já viu algum dar certo? Olha um exemplo aqui, né? Então, não adianta, nada acontece abruptamente. Porque a natureza nos ensina isso. Porque é assim a criação divina que faz com que nós estagiemos paulatinamente, crescendo sempre em ascensão. E sempre crescemos em ciclos de experiências. Tanto que a definição que muitas pessoas nos dizem sobre qual é a menor distância entre dois pontos. Na matemática, na geografia, na geometria falaremos uma reta. Mas é um ledo engano, é uma elipse. Porque você sai de um ponto para o outro não numa forma contínua, e sim em ciclos, segundo Pedro Baldi. Pois bem, voltando então ao nosso estudo, vamos procurar entender, palavra por palavra, o que está inserido nessa parábola. E ele começa dizendo, Jesus, o reino dos céus. Pois bem, reino dos céus. Até há poucos tempos, nós ainda trazíamos a ilusão, a ideia de que o reino dos céus ficava num lugar inatingível. Né? Era algo além da nossa capacidade. Por certo, cercado, murado, intransponível, que só os eleitos teriam acesso. E ainda tínhamos a ideia de que esses eleitos já nasciam assim, segundo o livro Céu e Inferno, sobre o capítulo Os Anjos, onde deixa muito claro, Kardec vai demonstrando que isso seria uma parcialidade por parte de Deus. E quando a doutrina nos traz a ideia de que todos nós temos o mesmo ponto de partida e todos nós haveremos de chegar ao mesmo destino, só nisso há determinismo por parte do Pai. O restante é livre-arbítrio. Pois bem, então este reino dos céus, o que vem a ser? Porque a gente está naquela ânsia de buscar se ele já existe em nós. O reino do céu já existe em nós. É aquela centelha divina que Deus dá a cada um da sua criação. Todos nós a temos e nós a entendemos como nossa consciência, que é justamente o que nos diferencia das outras espécies na criação, porque o espírito, ao ter consciência, responsabilidade, livre-arbítrio, então ele tem capacidade de saber o rumo a seguir, sem imposição. Mas essa consciência existente em nós, ela vai nos balizando, como um pai orienta seus filhos nos primeiros passos da sua vida. Dessa forma, o que ocorre, a bem da verdade, que esta consciência está embutida em nós. E nós temos, então, através da nossa ingenuidade, da nossa imperfeição,
que remover os calhaus que a cobrem, que obscurecem. E à medida em que nós vamos gradativamente expandindo o nosso conhecimento, exercitando as nossas experiências, vamos fazendo com que esta luz, esta consciência vai se exteriorizando. Esta é a razão pela qual espíritos que já atingiram um grau de maturidade, considerados espíritos puros, não tendo mais nenhum calhau, nenhuma detrito a envolver a sua consciência, são pura luz, são puros espíritos, espíritos puros. Então nós também somos assim. Então nós precisamos, na realidade, exercitarmos o nosso intelecto, exercitarmos a nossa moralidade e gradativamente desbastando as imperfeições para fazer surgir a consciência na sua plenitude. É dessa forma que Jesus então diz o que vem a ser o reino dos céus. E aí ele diz, é semelhante ao fermento. Muito bem. Todos nós sabemos que o fermento, né, ele tem dois tipos de fermento conhecido, né? Nós temos então o fermento químico e o fermento biológico. O fermento químico é aquele que a dona de casa, né, nós conhecemos como o nosso famoso pó royal. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, gente, tá? Mas é do senso comum. E o outro fermento, chamado biológico, é o tal do fermento Fleischmann, que fica na geladeira, que quando nós éramos crianças, a mãe mandava, vai lá na padaria e compra 100 gramas de fermento, né? Para fazer o pão. Pois bem, quando Jesus cita o fermento, né? Nisso já existe algo interessante. Porque como nós mencionamos que tem duas naturezas esse fermento, poderíamos dizer que o fermento químico corresponde à parte da materialidade na criação. O princípio material, o fluido cósmico universal que nas suas múltiplas variantes tem todos os tipos da matéria conhecido. E o fermento biológico seria o correspondente ao aspecto espiritual. Ou seja, que este reino do céu, ele tem que levedar, esse fermento tem que agir. Ele não foi criado para ser estático. Então a matéria não é estática, o espírito não é estático, porque deve obedecer à lei do progresso. Claro que Jesus naquela época não estava falando àquele povo desta forma, mas hoje, pelo conhecimento que a física, a química, a ciência nos traz, nós podemos então fazer as analogias de vida. Então veja que este simples fermento não está ao acaso. Nada no Evangelho de Jesus está ao acaso. Uma vírgula tem uma razão de ser. Exceto quando o homem, através das interpolações, colocaram coisas indevidas. Mas as parábolas foram poucas manipuladas pelos homens. Porque eles não tinham aquela preocupação de querer traduzir uma parábola, de mudar uma parábola. Por isso elas se mantêm muito fiéis até hoje. Muito bem, mas também esse fermento, nós temos que fazer uma ressalva, porque na Bíblia o fermento ele não era visto com tinha uma certa reserva. Por quê? Nós temos o pão ázimo, né, que é relatado no Velho Testamento através da fuga do povo judeu do Egito. Que, como todos nós sabemos, está registrado na Bíblia,
quando Moisés consegue a libertação do seu povo, ele tinha que rapidamente sair do território egípcio antes que o faraó mudasse de ideia, como tentou mudar. Então, eles tinham que levar alguns alimentos. E para fazer o pão tradicional, todos nós sabemos, né, as mulheres melhor ainda, que uma vez colocado o fermento, tem que deixar ele por um tempo para levedar. E eles não tinham esse tempo. Então, por isso, eles fizeram os pães sem fermento. Por isso que é chamado pão ázimo, sem fermento. Então, eram verdadeiras bolachas, vamos assim dizer, para poderem sair, né, deserto afora. Mas também tem uma citação quando Jesus, ele fala, né, e Mateus registra no seu capítulo 16, versículos de 5 a 12, a respeito, quando ele diz: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aqui ele faz menção àquelas pessoas que fomentam, que acrescentam, que exageram, que extrapolam a maldade, né? Que a calúnia, a difamação. Pois bem, feito então esta afirmativa, então entendamos que o reino dos céus é a nossa consciência. E este fermento é justamente este ingrediente que devemos fazer agir. E ainda nós retiramos do livro Consolador de Emmanuel a seguinte expressão por ele relatada: que o fermento é uma substância que excita todas as outras substâncias. E é de fato, porque o fermento, ele vai reagir quimicamente com o trigo, com a água, criando então o açúcar e o gás carbônico. É esse gás que faz a levedura da massa. Então é um processo de transformação. É um processo na qual você sai de um estado, né, primitivo para um estado evoluído, avançado. Então, Jesus, na realidade, está nos dizendo que todos nós precisamos nos exercitarmos espiritualmente para crescermos, para evoluirmos. Porque é assim o destino de todos nós. E ele diz que nossa vida é um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Então, aquela pessoa detentora do conhecimento dos ensinos de Jesus, ela tem o dever, o compromisso de excitar, de estimular, para que aqueles à sua volta possam também se transformarem, possam crescerem em espírito e verdade. Então vejam como Jesus, num versículo, ele está nos falando tantas coisas. Mas ainda tem mais. Porque ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Que coisa interessante. Ele usa então a figura da mulher. E todos nós sabemos que na época de Jesus, naquele povo em especial, a cultura estabelecida, a mulher não tinha expressão. A mulher, infelizmente, não tinha espaço. A mulher era subjugada, discriminada, menosprezada. Porque o regime, né, era patriarcal. As mulheres eram subservientes aos homens. E estas não tinham, por exemplo, que frequentar determinados espaços do templo. Nas sinagogas elas eram separadas.
Então vejam como, né, a mulher, ela, por isso que poucas vezes nós vamos perceber relatos de mulheres na Bíblia. Mas ele faz questão de exaltar a figura da mulher e traz a mulher à tona, né? Jesus foi um grande incentivador dessa igualdade entre homem e mulher. Mas a mulher, né, na Bíblia, ela tem uma simbologia, né? Ela simboliza, representa justamente a Bíblia. Nas simbologias da Bíblia, tem certas palavras que trazem outras conotações. Que nem justiça é verdade, né? A punição, castigo não é como nós entendemos, mas é o reaprender. E aqui, mulher, né? Ela tem o sentido de Bíblia. Por quê? Porque Bíblia nós sabemos que é o coletivo de livros, né? De livros, no caso, sagrados. Então ele exalta a mulher nesse momento, porque ele mostra o papel da mulher no seio da família, que até hoje prevalece. Porque é a mulher que tem a sensibilidade, que tem o cuidado, que tem o sentimento. Se nós lembrarmos o livro Nosso Lar, por exemplo, quando a dona Laura pergunta a um dos grandes instrutores do Nosso Lar a respeito das atividades masculina e feminina, no capítulo Noções do Lar. E este instrutor fala com muita sabedoria que o lar pode ser da seguinte forma definida. O homem representaria a linha horizontal da evolução comum. A mulher corresponderia à linha vertical das aspirações sublimes. A união dessas duas linhas é onde estaria o lar. E os filhos seria a bissetriz, ou seja, aquela linha que de um ângulo de 45 graus. Porque os filhos, ou seja, os espíritos que reencarnam numa família, têm o compromisso de crescer para frente e para o alto. Então ele deixa muito claro, esse instrutor, a dona Laura, que a mulher tem essa sublime missão. E Jesus então vem resgatar esta missão, valorizando a mulher nesta parábola, que pode parecer que passa desapercebido. Mas ao estudar, vamos perceber que Jesus não esquece desse detalhe. Então, voltando, né, ao reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Bom, se nós estamos tentando explicar cada palavra, o que ela significa nesse contexto, falamos do reino do céu, do fermento e da mulher. Agora eu pergunto aos senhores e senhoras, o que vem a ser essas 3 medidas de farinha? Por que 3, não 5, não 7, não 12? Esses números que tem toda uma simbologia, que tem dentro da cultura hebraica, né? Então nós sabemos que o 3 corresponde às aspirações celestiais, o céu. O 4, a terra. O 12 é 3 vezes 4, é a união da terra e do céu. Por isso que são 12 apóstolos. Por isso que são as 12 casas dos judeus, as 12 tribos. Tem toda uma razão. 3 mais 4 dá o 7, que é um outro número cabalístico. Mas por que Jesus, aqui ele usa o 3, sem ser necessariamente esse número cabalístico? Alguém saberia me dizer o que ele significa? 3 medidas de farinha.
Gente, isso é totalmente espiritual. Vamos lá. Já que vocês, por favor, não briguem para responder. As 3 medidas correspondem às 3 revelações, trazida aos homens em diferentes épocas. Veja que ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, quer dizer que este princípio de esclarecimento, de expansão, de evolução, a bateria está acabando. O que eu faço aqui? A bateria está acabando. Então, enquanto ele vê a bateria, vamos ver a nossa bateria espiritual aqui, gente. Então, vejam vocês que essas 3 medidas... Deu certo? Cadê? Então tá bom. Obrigado. Você dá um oi. Eu grito mesmo, hein? Então, as 3 medidas são as 3 revelações. Ou seja, em cada revelação, a primeira com Moisés, quando o homem sai da selvageria para o lado da moralidade, no sentido de conhecer regras e leis, o que pode e não pode ser feito, daí os 10 mandamentos. Então e hoje nós o conhecemos no Velho Testamento, uma ênfase maior, nós vamos encontrar a primeira medida, onde muitas pessoas estão ainda necessitadas desta medida de farinha, desta forma de explicação, destas limitações e imposições às vezes encontradas no Velho Testamento, porque são formas do Espírito assimilar o conceito de Deus, o conceito do reino dos céus. Então, por isso, devemos respeitar aqueles que ainda trazem a necessidade do aprendizado através desta medida de farinha, ou seja, da primeira revelação, ou seja, do Velho Testamento. Vamos encontrar a segunda medida justamente com o Cristo, que vem inaugurar uma nova fase para a humanidade, em que vem despertar no homem o senso de amor, de sentimento, coisa que na época antes de Jesus não tinha-se esse tipo de cuidado. As atrações entre homem e mulher eram muito mais orgânica, hormonal, instintiva, primitiva. Jesus vem nos trazer o sentimento de amor. E ele dá o exemplo desse amor ágape, que é um amor transcendente, incondicional, sem nada esperar em troca. Que isso estamos ainda a experimentar. Então, com o Evangelho, o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus, nós temos a segunda medida. Ou pessoas que, através das expressões, dos textos, dos sermões, conseguem nortear seu caminho, conseguem minimizar suas imperfeições e avançar nas virtudes. E a terceira e última medida é justamente o Consolador por ele prometido, em que vem reavivar os seus ensinos, em que vem trazer coisas novas para o nosso entendimento, mas muitas outras coisas ainda estão por vir, porque esta doutrina é progressista. Então, por isso, vejam, queridos irmãos, cada um tem a medida certa, aonde ele vai poder experimentar o seu crescimento, aonde o fermento vai excitar, segundo Emmanuel, para que ele cresça em conhecimento e virtude. Por isso que nós não podemos
recriminar, julgar, o que quer que seja, formas diferentes de ensinar o amor ao próximo. E Jesus, então, ele vai agora, se me permitem, já que a Cecília falou que eu posso ir até às 11 horas da noite, não é isso, Cecília? Então tá bom, então vamos continuar. Aí ele fala sobre a farinha, que é um outro e grande ensino à parte. A farinha, ela corresponde, né, aos estágios evolutivos do homem, ou seja, do espírito. Porque ele nos fala de 3 momentos muito explícitos, muito claros. Porque Jesus sempre vai utilizar do trigo, quer na parábola das sementes jogadas, ceifar o trigo. Sempre ele usa do trigo como exemplo, porque o trigo nos representa. Quando ele fala no grão, é aquela condição de espírito simples e ingênuo, que traz um potencial. Todos nós trazemos o potencial de sermos deuses, porque Jesus mesmo assim referiu. Jesus mesmo disse: tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mas nós somos ainda um grão, uma semente, um potencial. Quando este entra no seu processo de desabrochamento e crescimento, é quando então nós vamos experimentando ao longo das existências os ciclos da vida, os ciclos que nos faz avançar de um ponto a outro, não como uma reta, mas como uma elipse. Então é justamente através das existências que nós saímos daquele grão, germinando a terra, dando as primeiras raízes, saindo o primeiro broto, buscando sempre a luz do sol, que nos representa o Criador, e sempre crescendo em busca da verdade, do alimento da vida que provém da divindade suprema. Então, este processo de crescimento, até chegarmos ao ponto de amadurecermos, a chegarmos ao ponto de sermos passados pela incompreensão dos homens, quando somos triturados, até se transformar em farinha, como diz. Mas pergunto, já estamos em condições de servir? Não. Nós percorremos uma etapa. Quando esta farinha passa, então, pelo conhecimento da verdade e passa a exercitá-la, aí ela se transforma em pão, ou seja, em alimento para o próximo, através dos seus exemplos e disseminando o seu conhecimento ao próximo. Então, por isso que Jesus, ele compara o reino dos céus como este grande cenário a ser percorrido, na qual precisamos nos exercitarmos, na qual precisamos sair daquele estágio de pedintes eternos, de sempre estarmos a suplicar as bênçãos divinas, quando somos capazes de crescermos. Devemos sim, como nos diz na oração do Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia, ou seja, dai-nos a energia para que saibamos perdoar, amar, trabalhar e crescer. Mas não simplesmente como eternos pedintes, que queremos sair da condição de coxos espirituais, mas não queremos percorrer as trilhas
que nos leva às glórias eternas. Por isso que Jesus, então, Ele nos diz que através dessas diferentes medidas, através desses diferentes caminhos, nas quais podemos aprender a amar, até que ficar tudo levedado. Ou seja, a nossa consciência, que é o reino dos céus, deve se emancipar, crescer e levedar. E quando isso ocorre, nós vamos naturalmente deixando para trás as desigualdades, os preconceitos, as viciações do espírito, através do orgulho e do egoísmo, que são os únicos inimigos que trazemos. Não temos inimigos externos, a não ser estes internamente. Por isso, é através de pequenos começos, mas devemos começar. Por isso que Jesus utiliza dessa singela parábola, que também quando ele diz da parábola do grão de mostarda, não tenhamos a ânsia, a impulsividade, o imediatismo de crescer. Porque quando somos motivados pela impulsividade, geralmente é pelo instinto, é pelo arrojo desenfreado. Não. Vamos, como a semente, absorver os nutrientes, absorver a água bendita, vamos absorver a luz e dar os primeiros passos. A cada dia, um pouco mais. A cada dia, um pequeno passo, mas constante. É assim que nos dizia Francisco de Assis, que devemos caminhar passo a passo, pouco a pouco, mas sempre caminhar. Nunca desistir, nunca desesperar. E aí nós vamos entender a promessa do Cristo ao longo da sua doutrina consoladora, porque essa doutrina sempre nos falava da esperança, do amanhã, do esforço que devemos realizar para a nossa construção de felicidade. Dispomos assim de 3 revelações para esse começo. Não importa em qual delas nós nos encontremos, não existe uma melhor do que a outra, isso é importante registrar. Mas cada medida é correspondente à necessidade em que nós nos encontramos. E desta forma, vamos fazer esta transformação, esta reforma íntima, que a doutrina sempre nos estimula a refletir e a executar. Mas como sempre devemos entender, para empreender uma reforma, primeiramente eu tenho que entender o que reformar. O que tenho que reformar? Porque a coisa mais difícil que temos é de olharmos no espelho e reconhecer as nossas deficiências, as nossas imperfeições. Haja vista que quando alguém nos chama de orgulhoso, vaidoso, presunçoso, soberbo, nós nos revoltamos, nós ficamos irados, encolerizados. E às vezes são, na verdade, verdadeiros irmãos nos apontando o que devemos corrigir e transformar. Como a Cecília está falando que eu tenho que terminar, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim
jamais terá sede. Registrado no evangelista João, no capítulo 6, versículo 35, quando ele então nos apresenta como modelo a seguir. Porque ele fez todo este percurso, ele transitou pelo caminho da evolução, saiu da ingenuidade de um grão de trigo, percorreu os caminhos até atingir a condição de uma farinha semi-pronta. Doou-se, e aí então nós vamos entender a grande transformação para sermos alimento para o próximo, energia para crescer, para evoluir, para expandir. Então, desta forma, nós entendemos que Jesus, numa simples parábola, num único versículo, ele nos dá todas as diretrizes a seguir. Respeita as desigualdades, porque sabe que elas não existem, são aparentes. São trechos de caminhos de diferentes pontos de vista, mas todos nós, invariavelmente, chegaremos à condição de espíritos puros. E quando assim chegarmos, seremos alimento para o próximo e poderemos repartir o pão para alimentar os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.